O que são juros simples? Ou o que é o juro simples? O juro simples, diferente do juro composto, basicamente é o tipo de juro que não ocorre capitalização do próprio juro, ou seja, não é juro sobre juro. Então é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, utilizando um livro-texto. Não quero tirar nada da minha cabeça aqui, eu preciso usar um livro-texto base de referência clássico, né, que é do professor Azaf Neto. Então, Fundamentos da Administração Financeira, porque este vídeo faz parte dessa playlist sobre administração financeira, que por sua vez faz parte de uma playlist geral sobre administração de empresas. Lembrando que a administração de empresas a administração em si é composta por diversas áreas, mas as principais áreas, ou as 5 principais áreas são administração estratégica, administração de recursos humanos, administração da produção, administração de marketing e administração financeira. Existem outras áreas? Sim, mas as principais são essas. Então, juros simples, vamos ao texto que diz o seguinte: os juros são ditos simples quando não ocorre a capitalização, como eu já havia dito, né, dos mesmos. Não é cobrado juro dos juros. Ou seja, calcula-se o juro de um período sobre ele e sobre ele não é mais calculado o juro, mesmo que o valor não seja pago. No critério linear, os juros incidem unicamente sobre o principal, que é aquele capital inicial aplicado ou então contratado, e geram, em consequência, remunerações ou custos diretamente proporcionais ao capital e prazos envolvidos na operação. Os juros simples comportam-se como uma progressão aritmética, uma PA, né? E não uma progressão geométrica, uma PG. Na matemática financeira, capitalização, o que significa esse termo, né? É um processo de agregar, reaplicar ao capital os juros gerados pela aplicação. São adotadas as seguintes simbologias e regras básicas para o critério de juros simples. Então, agora vamos às letras aqui que têm significado na sua fórmula matemática. Então, o C ou então o PV na HP, na calculadora, principal ou capital inicial, que é o present value em inglês, né? PV, ou então o capital inicial. Representativo de uma aplicação financeira ou da obtenção de um crédito, também denominado por PV, valor presente. E significa taxa linear de juros, ou seja, taxa, tanto na calculadora como na fórmula, taxa contratada na operação. Note-se que nas formulações do cálculo financeiro a taxa de juros deve estar sempre expressa em termos unitários e não percentuais. Por exemplo, 2,5%, a taxa percentual taxa percentual e 0,025, taxa unitária. Então, taxa percentual é percent e taxa unitária é um valor decimal, 0,0 alguma coisa. Ao se usarem programas de calculadoras financeiras, ou então calculadoras financeiras, ou planilhas eletrônicas, a taxa é considerada geralmente a percentual, na maioria das vezes. J, continuando aqui na composição da fórmula, então. J, valor em unidade monetária dos juros de uma operação. Então, o juro, né? O J é o juro, tanto na calculadora como no Excel ou em qualquer outro lugar. E o N minúsculo, a letra N, é o número de períodos considerados na operação. Meses, vamos dizer assim, anos, trimestres, quadrimestres, bimestres, enfim. Importante, deve ser observado que N e I devem estar sempre definidos na mesma unidade de tempo, dias ou meses, semestres ou anos. Então, por exemplo, 5% de juro ao ano, né? O AA ao ano. Então, o N também precisa estar nesta mesma unidade, ao ano, né? Tanto em qualquer um dos lugares que você vai usar essa fórmula, eles precisam estar iguais. O M, a letra M, que significa montante acumulado da operação, ou seja, representa a soma do principal mais os juros calculados durante determinado período, também denominado de valor futuro na HP, né? Então, o FV aí, o Future Value. São desenvolvidas as seguintes fórmulas de juros simples, portanto, fórmula do montante, que é o valor futuro, a fórmula na HP seria, ou melhor, a fórmula matemática é, de fato, né, FV ou então M igual PV ou C mais J, ou seja, valor futuro é igual valor presente mais juro, simples assim, que corresponde ao valor do capital inicial acrescido dos juros produzidos na operação. Eu fico olhando aqui a câmera no celular se está tudo certo. Fórmula dos juros, então. Fórmula dos juros é outra, né? Então, fórmula é J igual PV vezes multiplicado por I multiplicado por N. Ou seja, juros é igual valor presente vezes a taxa vezes o ano. Lembrando que taxa e ano tem que estar na mesma unidade. Pela identidade dos juros J é possível calcular, conhecidos os demais membros da equação, os valores do principal PVI, da taxa de juro e do prazo da operação. Pela inclusão da fórmula dos juros J na fórmula do montante FV mais PV mais J, pode-se obter outra identidade amplamente usada na prática de determinação do capital e do montante FV desconhecendo-se os juros. Ou seja, valor futuro é igual ao valor presente mais
abre parênteses, valor presente multiplicado por taxa multiplicado por período, N. Então, FV igual PV mais, abre parênteses, PV, multiplica-se por taxa, por I, e por N, fecha parênteses. Colocando-se PV em evidência, ou seja, obtém-se que, evidência é quando você multiplica o termo pelo restante da fórmula. Valor futuro é igual valor presente, abre parênteses 1 mais, e acrescento 1 também, né? Soma-se 1, mais I multiplicado por N, fecha parênteses. Ou então o valor presente, agora sim ele está em evidência, ele manda nessa forma, valor presente é igual valor futuro dividido, né? A divisão, o resultado da divisão entre valor futuro 1 mais I vezes N, lembrando que primeiro é preciso multiplicar aqui, né? I vezes N e soma-se com 1. Beleza? Então eu fico por aqui no vídeo de hoje, claro que é uma coisa muito teórica, só vai trazer esses exemplos, primeiro o que significa juros simples e essas fórmulas. No próximo vídeo quero tratar sobre taxa nominal e taxa proporcional. Valeu!